Ora, boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Muito boa tarde também aqui para os membros daqui deste bocadinho de discussão que vamos ter agora nos próximos 45 minutos. Antes de mais, também agradecer o convite que a organização me fez para desta vez eu não estar numa daquelas cadeiras, mas estar aqui como moderador. Portanto, isto é uma estreia para mim. Portanto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Ora bem, eu para fazer uma pequenina introdução e para começar logo com perguntas, vou buscar uma história que aqui há uns tempos eu cruzei-me com um relatório que li da McKinsey sobre o que é que a McKinsey previa em termos do setor segurador para 2030. E é curioso que eles, esse report, começam com uma história, e essa história envolve aqui tudo coisas que nós vamos reconhecer. Então a história é, vamos chamar uma pessoa o João. O João tem uma reunião do outro lado da cidade e pede ao seu assistente pessoal que lhe peça um carro. Pronto, o seu assistente pessoal, digital, pede-lhe um carro daqueles autossuficientes, portanto, que se conduz sozinho. Para ele, porque ele, portanto, normalmente usa assim um carro para quando vai para uma reunião, já não tem carro, e, portanto, utiliza consoante necessita. Quando ele chega ao carro, decide conduzir. Senta-se ao volante e carrega no botãozinho e diz condutor ativo. Automaticamente, o seu assistente pessoal o que faz é enviar-lhe então um mapa com as direções para o local onde ele vai ter a reunião. E partilha esse mesmo mapa com a seguradora que tem o seu seguro de mobilidade, do João. A seguradora automaticamente responde sugerindo um outro trajeto, portanto, um outro caminho, que, de acordo com a seguradora, tem menos possibilidades de ter um acidente ou provocar danos na viatura. E indica também ao João que, consoante o trajeto que ele escolher, irá ser cobrado um adicional do seu prémio mensal, ao qual ele depois dirá que sim, consoante escolher o trajeto. Muito bem, ele assim faz e, portanto, dirige-se a conduzir esse automóvel autónomo para o local da reunião. Quando está a chegar ao local da reunião, a estacionar, não viu que estava um daqueles pinos de pedra grandes e bateu com o para-choques no pino. Assim que parou o carro, no painel do automóvel, automaticamente apareceu um diagnóstico a dizer o que é que tinha acontecido e a sugerir que ele saísse, tirasse 3 fotografias ao para-choques e que tirasse 2 fotografias ao redor do local onde tinha acontecido para depois enviar para a seguradora de imediato. Ele assim fez e quando volta para dentro do carro, depois de enviar as fotografias, automaticamente recebe uma informação da seguradora dizendo que, sim senhor, o sinistro está aceite e que irão informar, e como o carro fez um autodiagnóstico e portanto pode continuar a andar, assim que uma das oficinas de reparação às próximas tiver um carro de substituição disponível, ele será informado. Nada disto é ficção científica hoje, como sabemos. Portanto, tudo isto hoje é passível de acontecer e de existir. Começo por si. Do seu ponto de vista e sabendo que tem um foco muito grande mais na área de companhias de seguros e, portanto, nas soluções das companhias de seguros, tudo isto que tem a ver com a inteligência artificial, obviamente, assistentes digitais, portanto, todo um processo digital de acompanhamento e seguimento do cliente, como é que vê que hoje esta tecnologia está a conseguir ganhar o seu espaço dentro dos processos de gestão das seguradoras? Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença aqui, pelo convite. Ora, de facto, essa história é uma história que não é ficção científica, ela poderia ocorrer em qualquer parte do mundo. Em Portugal, nós verificamos que as companhias de seguros têm uma pressão muito grande no preço. Portanto, eu começo por aqui porque há uns anos tentámos já verificar se os seguros telemáticos poderiam ser uma opção aqui em Portugal. E aquilo que nós verificamos é que os preços estão tão esmagados, é difícil entrar a lógica da IoT, ou da Internet das Coisas, pelo preço. Okay? Portanto, logo à partida temos aqui uma barreira
não tanto tecnológica, mas até mais cultural, vamos assim dizer. Okay? Portanto, já estivemos a falar em Inglaterra ou na Alemanha, a conversa já será outra, porque aí sim os preços são altos e há aqui já uma boa margem para trabalhar nessa dimensão. Onde eu vejo que, de facto, pode haver aqui uma boa implementação é na prevenção. E vou buscar aquilo que falámos hoje de manhã aqui, estamos aqui a falar, que é, no fundo, transformar as companhias de seguros numa lógica de proteção para uma lógica de prevenção. Portanto, a tecnologia existe, ela tem de ser utilizada nas áreas de negócio onde, de facto, nós aqui conseguimos entrar. E as companhias de seguros, do meu ponto de vista, naturalmente, portanto, e o facto dos seguros temáticos não entrarem em Portugal, decorre, de facto, desta componente do preço estar tão esmagada. E eu até muitas vezes me ponho assim a pensar, sendo eu pai, talvez até esteja mais disposto a pagar mais por um seguro para a minha filha do que menos, desde que a companhia de seguros me dê então aqui um serviço de prevenção. Portanto, inverter a lógica. E, portanto, a lógica passaria por, então, as companhias de seguros vão trabalhar na prevenção, através da tecnologia, e isso depois até pode, eventualmente, reverter-se numa lógica de um prémio maior. Portanto, as companhias de seguros, na dimensão tecnológica, olham para todas estas tecnologias e tentam aplicar nos casos de uso que elas têm hoje. E em Portugal, em concreto, o caso de uso, do meu ponto de vista, passa mais pela prevenção do que propriamente pelo preço. E a prevenção vai muito naquilo que estava aqui a falar o João, que é, vamos ajudar o cliente, vamos ajudar a pessoa segura nos seus estilos de vida. Vamos trabalhar para que os clientes possam, de facto, ter um bom estilo de vida, no sentido de prevenirem o risco. Okay? Portanto, é por aí que eu vejo que, de facto, a tecnologia pode entrar e as companhias de seguros têm aqui a ganhar. Desafios para esta temática têm a ver com os dados. O caso que o João estava a expor é um caso que tudo corre bem. Há dados com qualidade, há dados suficientes, há dados que permitem responder ao caso de uso que nós aqui estamos a falar. Mas sabemos que, em algumas companhias de seguros, os dados são pobres para este caso de uso. Podem ser ricos para outros casos de uso, mas para este em concreto são pobres. Portanto, nós temos de encontrar aqui uma forma de trabalhar os dados, colocá-los num formato rico que permita, de facto, responder ao que estamos aqui a falar. Esse tema dos dados é um tema que iremos voltar a ele, porque acho que é um tema muito importante e fundamental de hoje também aqui falarmos. Hugo, o Hugo Gonçalves da Libax, já com 15 anos de experiência neste mercado também dos seguros, com uma grande especialização na área da distribuição de seguros, através das soluções que vocês já fornecem. A questão da inteligência artificial impacta também um bocadinho com a automatização de processos, com todo o apoio à gestão e à dinamização dos processos de negócio, quer do lado da seguradora, no apoio ao desenho e de soluções de cobertura, quer também na componente, obviamente, de prevenção, mas de um ponto de vista da distribuição, como é que nós vemos a entrada da tecnologia e para onde é que ela nos está a levar? Sim, muito boa tarde a todos. De facto, a inteligência artificial, eu diria que é uma tecnologia, como toda a gente sabe, nova, que está a dar os primeiros passos, mas eu já tenho aqui algumas ideias de como realmente utilizá-la e concretamente aplicá-la no software para os agentes de distribuição. Vamos imaginar que um agente está a usar o Libax ou outro qualquer software de distribuição e pretende completar o cliente a nível de cross-selling. Portanto, tem ali clientes, muitas vezes eles têm clientes monoproduto e têm ali um potencial à frente que nem sabem. Pronto, e então, claro, aí faz sentido ter um software que os ajude a alavancar esse negócio, entre aspas, escondido. Hoje em dia já é possível, com o software Libax ou outros, tenho uma ideia, claro, mas certamente que dá para escolhermos uma série de filtros. Vamos imaginar que queríamos apanhar todos os clientes monoproduto da região de clientes do Porto e quero tentar vender a esses clientes também mais um seguro de saúde.
Pronto, isso hoje em dia faz com filtros. É claro que a inteligência artificial vem então substituir esse trabalho, entre aspas, manual, com um simples comando. Eu posso dizer no futuro, espero eu, dizer ao software: olha, eu quero fazer uma campanha para clientes que vivem na região do Porto que têm monoproduto. Ele dá-me os resultados e vou falando com a inteligência artificial. Olha, já agora estes resultados destes resultados só quero apanhar as pessoas, os clientes que fazem anos esta semana. Pronto, a inteligência artificial, a meu ver, vai caminhar para aí. Ou seja, vamos ter como se fosse um assistente virtual à nossa disposição, que podemos falar como eu estou a falar contigo, não é? Realmente nós internamente já começámos a explorar essa tecnologia. Pronto, não implementámos ainda, mas estamos a estudar e certamente que é isto que eu estou a dizer vai ser possível diria 1 ou 2 anos. Pronto, é a minha previsão. Mas respondendo à tua pergunta, pronto, eu acho que a inteligência artificial de facto tem um grande potencial e a nível da distribuição pode ser aplicada nesta vertente, por exemplo. Há outras, mas esta eu acho que é crucial. Está de caras, como se costuma dizer. Ok, obrigado. Hugo Silva, esta questão dos assistentes digitais e da maneira como tem que haver também este equilíbrio entre o contacto direto, pessoal, mais humano, digamos assim, e também este apoio digital que pode retirar também alguma carga em termos de processos repetitivos e processos simples no dia-a-dia das empresas. Como é que vocês veem esta evolução destes assistentes digitais e como é que a tecnologia, neste momento, em termos práticos, consegue retirar de cima da mesa das pessoas trabalhos repetitivos e que não carecem de intervenção humana? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado à organização pelo convite. Respondendo à sua pergunta, a tecnologia trabalha sempre sobre uma base. Base esta que, neste caso que estamos aqui a falar, são os dados. Quanto mais dados, quanto mais informação nós temos, seja qual for a tecnologia, mais rica vai ser o seu resultado, a sua resposta. No caso dos assistentes virtuais, e voltando um bocadinho atrás, não é uma tecnologia nova, como estava a dizer o Hugo, e bem, não é de facto, mas ela tem vindo a ser enriquecida ao longo dos anos, precisamente porque a camada de informação que alimenta estes mecanismos tem evoluído drasticamente ao longo dos anos. Portanto, nós temos soluções no mercado português nativas aqui, que nasceram aqui em Portugal e que alimentam esta vertente, e já tivemos aqui neste painel no passado soluções neste sentido, e a base vai sempre a mesma, que é elas alimentam-se os dados. Agora, qual é que é o paradigma que tem vindo a evoluir ao longo do tempo? É que a base que alimenta estes dados tem sido cada vez mais enriquecida e diversa, ou seja, nós passamos a ter dados que são dentro de uma seguradora que se confrontam com a parte da subscrição, com a parte dos sinistros, com a parte da comercialização, e é o cruzamento de todas estas informações que fazem com que o assistente consiga dar uma resposta mais assertiva e, acima de tudo, mais eficaz para quem está a receber, que neste caso há de ser o cliente. Portanto, a ferramenta, seja ela um assistente virtual ou seja um Generative AI, depende sempre da riqueza dos dados que alimentam a sua base. Ok, obrigado. Vítor, falámos aqui com algum foco no pós-venda, vamos chamar-lhe assim, embora falássemos também na prevenção, é verdade, mas falámos muito na gestão depois do cliente, já tanto na gestão dos seus eventos, das suas interações. Como é que a tecnologia também pode ajudar, não só na parte de identificação, segmentação e identificação de áreas específicas e conjuntos de clientes, segmentos de clientes, mas também ajudar no dia-a-dia das empresas de seguros, no seu trabalho comercial, na sua atividade pré-venda? Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer ao ECO pela presença e pela criação do Fórum Nacional de Seguros, que vimos sucessivamente há 3 anos e consideramos que é um ponto de encontro entre os principais players do mercado de seguros. Quero saudar o João e os meus colegas de painel.
e agradecer a todos aqui presentes, bem como aqueles que nos verão posteriormente em diferido, por disponibilizarem o seu tempo e atenção. É uma boa questão, João, e para ajudar, permita-me só fazer um breve enquadramento. Eu sou responsável pela área de investigação da Ramtec Computing. Nós somos uma insurtech, já a caminho dos 10 anos de história, e fundada nesta bela cidade do Porto. Nós, até o ano passado, trabalhámos exclusivamente para o mercado segurador angolano, abrangendo 14 a cerca de 20 seguradoras do mercado, aproximadamente 30% da produção, com o nosso ERP para seguradores, o Anywhere Plus. Desde então, lançámos uma plataforma para a distribuição, o AnyBroker, criámos um portal para a Associação de Seguradoras de Angola, a ASAN, bem como uma app que permite digitalizar, assinar e transferir digitalmente documentos, o AnySigner, e também passamos a estar presentes em Portugal e Cabo Verde. Agradeço a sua questão. Para contextualizar, nós, e como poderão verificar, nós optamos por, mediante as necessidades do mercado, estar a criar plataformas que são focadas para as necessidades de cada parceiro. Porque nós entendemos que as necessidades de uma seguradora são diferentes de um corretor, bem como de um mediador. E um dos fatores que contribui é a sua elevada personalização. E também é necessário flexibilidade, porque o mercado está em constante mudança e nós precisamos de ter um time to market reduzido, e só através dessa elevada parametrização é que conseguimos que os parceiros lancem produtos rapidamente, podendo usar ou não novos canais de distribuição, além dos canais de distribuição já tradicionais e basicamente sem intervenção praticamente da nossa parte. Nós consideramos que a IA tem grande papel em todo este processo. Eu não tenho dúvidas que a IA vai ter um impacto tão grande ou sequer superior àquele que a internet teve. No entanto, nós reconhecemos que é uma tecnologia que não é de agora, está a ter um desenvolvimento muito grande e rapidamente. Ainda assim, ainda tem que ser usado com bastante cautela, porque há aqui grandes fatores, como a qualidade dos dados, que foi muito bem referida, também sofre de alguns problemas, como enviesamento, também algum tipo de alucinações, porque às vezes imagina factos que não existem. Há aqui todo um conjunto de questões que temos que nos acautelar, porque é uma tecnologia que, para ser útil, ser mainstream, estar em todo lado, como hoje em dia toda a gente tem dispositivos móveis, ainda carece de uma boa validação, de maturação. A qualidade dos dados é fundamental, mas acaba por ser finita, dependendo do tipo de modelo que se queira treinar. No entanto, obviamente que não podemos deixar de lado esta tecnologia. Eu não tenho dúvidas que, através da IA, conseguiremos promover as vendas, a distribuição e qualquer outro canal de forma sem precedentes. No entanto, temos que ter a sua reserva, a sua cautela, para dar um passo certeiro de cada vez e evitar situações, que algumas até é público, de grandes empresas gigantes que, obviamente, lançaram a tecnologia. Eu imagino que tenham gasto fortunas a validar, no entanto, chegou ao utilizador final e foram alvo de imensos precalços. Inclusive, foram obrigados a retirar a tecnologia do mercado. Portanto, acho que, sem dúvida, é o futuro, mas temos que ir passo a passo, com cautela, validando corretamente cada passo para evitar problemas. Estamos a falar de riscos, estamos a falar de questões financeiras, a segurança, a vida das pessoas. Portanto, é um pouco ter cuidado. Temos de ser cautelosos, mas o futuro é promissor, não tenho dúvidas. Ok, Vítor, muito obrigado. Houve um denominador comum, para além de falar-se da inteligência artificial, houve um denominador comum em todas as vossas intervenções. Uma palavra: dados. Esta palavra foi comum a todos. E foi também, penso que foi evidente, também a importância que deram aos dados. E eu não podia estar mais de acordo, porque realmente nada disto funciona sem os dados, porque os dados são os pilares disto.
sem entrarmos muito na questão da RGPD e tudo isso, ou dos receios de como a informação pode ser manipulada, e agora, vindo um bocadinho mais micro, e não tão macro, micro, e olhando um bocadinho para o nosso mercado, para o mercado português, começo por si, Manuel. Como é que vê, hoje em dia, dois aspectos? A qualidade de dados que circula dentro do ecossistema segurador, cá em Portugal, como é que a vê? A qualidade e como é que vê essa circulação, a metodologia dessa circulação de dados dentro do ecossistema? Muito bem. Eu diria que a qualidade dos dados depende do fim para que nós queremos os dados. Eu posso ter um conjunto de dados muito bom para aquilo que eu quero fazer, mas essa qualidade de dados para o João já pode não ser mais adequada. Ou seja, aqui logo uma dimensão a partir daqui é qualificar os dados para o meu fim. E este eu diria que é o grande desafio das companhias de seguros, que com, eventualmente, a pressão de lançar para o mercado soluções rápidas, por vezes não conseguem ter a visão do todo, e quando não têm visão do todo, acabam por recolher dados para um fim e propósito, mas depois não conseguem responder a tudo. E estávamos a falar um bocado de manhã aqui no painel de alguns temas relacionados com regulamentação, mapas e afins. E muitas vezes aquilo que verificamos junto às companhias de seguros é que o seu foco, naturalmente, que é na satisfação do cliente. Mas, por vezes, esse foco é demasiado redutor para tudo aquilo que nós queremos. E um simples mapa, para preenchê-lo, vamos verificar que, afinal, não tem os dados suficientes. Ou seja, eu nem estou a falar da IA, porque se falarmos na IA, pronto, aí nunca mais acabamos. Portanto, estou a falar naquilo que é o básico dos básicos. Portanto, há aqui uma cultura de dados que nós precisamos de incutir em todas as pessoas. E essa cultura de dados não parte apenas quando nós somos adultos, parte desde quando somos crianças. Temos a preocupação de registrar os dados, guardar os dados, garantir que eles estão num suporte que eu possa utilizá-lo permanentemente. Portanto, tudo isto faz parte da qualidade dos dados. E o que nós verificamos é que algumas seguradoras nem sempre estão preparadas para isso. E quando falo em seguradoras, não falo na seguradora como um todo, falo nas pessoas, porque as pessoas é que estão lá. Não é? Portanto, e se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que não tem essa preocupação, logo à partida, o meu elo está quebrado. Portanto, a qualidade dos dados parte por aí, é cultural. Nós temos, de facto, de trabalhar junto das pessoas para que elas possam ter a sensibilidade, o awareness, de que aquilo que estão a fazer, aquilo que estão a restar, não é um simples dado, não é um simples código postal. Aquilo vai contribuir para toda a temática do segurador, do início ao fim. Mas isto faz parte de cada um de nós. Todos nós temos de ter esta consciência de que o que eu estou a fazer não é o que eu estou a fazer, faz parte de algo maior e tudo isso contribui. Em Portugal temos os desafios, que na bocado de manhã também se falava nisso, temos os desafios das companhias de seguros, da fusão das companhias de seguros, de todo o transporte de dados que é de um lado para o outro, e aquilo que nós verificamos foi em dado momento em que nós estamos num lago sem fim. Okay? Portanto, aquilo que parece simples à partida, na verdade é altamente complexo. Porque eu vou a uma companhia de seguros que me diz que para saber que a apólice é anual tem lá eu vou para outro segurador, o anual tem anual. Portanto, só aí a partir do conceito de negócio é o mesmo, mas depois, na verdade, a sua implementação varia de companhia de seguros para companhia de seguros. Nós temos aqui, em Portugal, já tido várias oportunidades de procurar standardizar esses dados. Então, que o João também anda numa forma, em algumas iniciativas desse género. Eu próprio também, já quando estive há muitos anos, também a procurar na vida académica, procurar ter aqui um standard, um padrão nos dados. E isso não é linear. Okay? Mesmo dentro de uma seguradora, com produtos diferentes ou com produtos iguais, com conceitos diferentes ou com conceitos iguais, a verdade é que nós vamos chegar lá e vamos ver. Bem, mas isso é igual, o conceito é o mesmo, mas depois a sua implementação foi feita de forma diferente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? É que os dados são a cultura de uma companhia de seguros. Portanto, todos nós temos de nos preocupar com aquilo que fazemos quanto aos dados, porque esses dados vão ser utilizados mais tarde para aquilo que de facto nós queremos, que é satisfazer os clientes, quer na dimensão da venda, quer na pós-venda. Mas é isso que nós queremos fazer. E esse transporte de dados entre a seguradora acaba por ter um desafio, agora imagina o João, e imaginamos todos nós, quando nós começamos a estender isto para os players que estão no ecossistema. Pronto, é um caos. Claro.
É isso mesmo. Portanto, aquilo que eu posso apelar enquanto Manuel Ribeiro, não é? Que é, vamos todos trabalhar na cultura dos dados para que, mais rapidamente possível, e não enquanto aquilo que o Vitor estava a dizer, não é? Quanto mais depressa nós tivermos esta qualidade de dados, mais depressa vamos conseguir beneficiar das tecnologias, nomeadamente a parte da IA. Claro. O Gonçalves, o Manel já tocou na ferida. Exatamente. E já tocou na ferida fundamentalmente por aquilo que quem lida muito com o canal de distribuição sabe que é a dor de cabeça, que é conseguir encaixar 40 formas de ver a informação numa única. De um ponto de vista da distribuição, e eu insisto contigo, porque sei que tu tens este foco e esta especialização muito grande. Primeiro, qualidade de dados. De um ponto de vista, a mediação, como é que tem os seus dados, têm qualidade, e como é que isso também é afetado por esta disparidade de formatos de informação que lhe chegam. Sim, isso, o exemplo que eu dei há bocado do cross-selling não vale nada se não tivermos dados. Aquele exemplo que eu dei há pouco, apanharmos clientes de monoproduto da região do Porto, se não tiver lá o cliente que ele pertence à região do Porto, não vale nada. E o que nós vemos hoje em dia é que chega ao limite, há companhias que mandam só o nome e o contribuinte, não mandam mais nada. Felizmente isso tem evoluído, mas ainda há algumas que trabalham só por ficheiros, nem sequer têm web services, e essas então têm realmente algum trabalho pela frente. Pode ser uma oportunidade para essas companhias, de certeza que é, começarem agora, e agora ao aproveitar o início desse desenvolvimento, podíamos criar um grupo de trabalho, nós, os softwares distribuidores e os softwares das companhias, e chegarmos a um modelo e acabávamos de vez com esta confusão, porque realmente é isto, pois quem perde é toda a gente, perdem as companhias porque o agente não consegue fazer um negócio, perde o agente porque não consegue vender, e o cliente até perde também a oferta, digamos assim, até podiam-lhe oferecer um seguro que ele até estava interessado, mas ninguém lhe ofereceu, como é que ele sabe que o seguro existe? Claro, passando aqui à frente da questão toda do RGPD, e já agora só falando do RGPD, temos aí um novo projeto que aconselho todos a verem, que tem um bocado a ver com isto, ou seja, aproveitar os clientes satisfeitos para recomendarem o agente ou um negócio a outros clientes e com isso trazer mais clientes. Mas voltando aqui à questão dos dados, eu acho que realmente o crucial é haver um formato único que resolvia de uma vez por todas e toda a gente tinha a ganhar. Companhias, agentes e os clientes, todo o ecossistema tinha a ganhar. Claro. E isto, aliás, é algo que já existe noutros mercados, que já o têm. Portanto, digamos que há um caminho das pedras que já foi trilhado e que podemos aproveitar. Que, pelo menos que haja uma base comum, depois que, obviamente, cada um terá as suas características. Hugo Silva, relativamente a estas duas questões, a qualidade de dados, como ela está trabalhada, como podemos trabalhá-la melhor, o que é que a tecnologia pode aportar também em termos de melhorar a qualidade dos dados que todo o ecossistema funciona, e já agora também um bocado a sua opinião sobre como é que a informação flui e aquilo também que os seus colegas de painel também comentaram. Sim. Em termos de qualidade dos dados, bom, uma coisa é certa, a qualidade dos dados tem vindo a melhorar substancialmente ao longo dos tempos, já o aqui dissemos. E porquê? Porque, neste caso, as companhias têm vindo a perceber-se de que os seus processos podem também eles ser melhorados. Quer seja para obter mais informação, quer seja para obter mais detalhe da informação que já tinham. E, portanto, com a transformação dos processos, com a transformação das culturas e das organizações, os dados acabam por também vir um bocadinho, entre aspas, a reboque. Portanto, umas puxam pelos dados ou usam os dados como elemento porta-bandeira para abrir caminho, outros levam-no a reboque. Mas a verdade é que os dados têm vindo a ser melhorados substancialmente. Deixe-me só, para continuar, queria só colocar-lhe também aqui mais uma questão adicional. E quando encontramos, por exemplo, seguradoras que têm vários sistemas e várias bases de dados,
faltava esta pergunta. Aproveitei ali. Aí temos um desafio interessante, não é? Aí temos um desafio interessante. Como é que a tecnologia nos pode ajudar? A tecnologia, efetivamente, aí pode trazer algumas vantagens e no que diz respeito à inteligência artificial, ela pode nos ajudar a maturar ou a digerir todo esse volume de informação. Aí sim, a inteligência artificial que temos ao dispor neste momento nos pode ajudar. Outra forma que as tecnologias nos podem trazer mais-valias, neste caso a inteligência artificial em particular, é interligar os diversos ecossistemas que circulam dentro das organizações. Nós falávamos aqui há pouco, e o exemplo que deu no início da conversa, eu tenho um automóvel, eu vou para tal sítio, há aqui uma data de informações acessórias que estão relacionadas comigo, com o meu seguro, com a minha viatura, mas todas elas, em bom rigor, circulam em ecossistemas diferentes. E eu acho que aí ainda estamos um passo de distância, porque as seguradoras nem todas elas comunicam da mesma maneira com os diversos players do mercado, com as outras ferramentas existentes, etc. Falávamos também há pouco no chatbot. O chatbot ainda hoje, apesar de ser muitos deles baseados em inteligência artificial, são peças acessórias que se colocam dentro de uma organização, ou seja, não estão embebidas dentro da organização. Isto significa que há um conjunto de dados que está ali a ser trabalhado, está ali a ser adquirido, mas que provavelmente pode não estar a ser utilizado em toda a sua plenitude dentro da organização como um todo. Claro. Okay? Portanto, há aqui um trabalho ainda de uniformização, como dizíamos há pouco, mas também um trabalho de interligação das várias peças, das várias camadas, junto da mesma organização. E isso sim vai acrescentar valor para o cliente final, porque vamos ter um único ponto de contacto com diversas informações acessórias a alimentá-lo. Obrigado. Vítor, e o que é que se oferece dizer ao Vítor sobre este tema dos dados, da qualidade de dados, da maneira como podemos olhar para eles, muitas vezes que temos várias fontes de dados e dados replicados? Sim. Quando falamos nisto, às vezes temos a mesma entidade em várias bases de dados e muitas vezes com informação dispar, não é verdade? E também como é que vocês também, o Vítor e a vossa empresa, vê esta interação dentro do ecossistema, esta multitude de formatos. Sim. Como é que se podia aqui organizar algo que fosse um bocadinho mais transparente e desse mais fluidez à informação? Sim, João, obrigado pela questão. O tema dos dados é um tema que nos é particularmente sensível, não só pela questão de proteção de dados, como é óbvio, mas nós tanto fazemos implementações de raiz, como fazemos implementações onde temos um legado para migrar. Aliás, a maior parte das companhias que nós temos, mais de 10, são dados migrados. E nós temos uma constante dificuldade em conseguir migrar os dados, porque muitas vezes o próprio cliente não tem documentação, já não tem aquela equipa que criou o sistema, já não está presente e nós muitas vezes temos que recorrer a técnicas e algoritmos que nos permitam mitigar o problema e migrar grandes quantidades de dados em tempo útil. Mas esse problema à parte, quando depois os sistemas estão em pleno funcionamento, nós notamos que faz toda a diferença nos focarmos em termos plataformas especializadas para cada tipo de parceiro, porque as suas necessidades são diferentes, e também tendo elevado a personalização e parametrização, nós conseguimos fazer com que o erro humano seja mitigado. Se nós tivermos uma interface do utilizador que seja simples, de fácil compreensão, que valide o máximo possível, por exemplo, dados que sejam obrigatórios sejam preenchidos, evitar dados duplicados como um dado de identificação, vamos supor, nós conseguimos, em grande medida, mitigar alguns problemas e os dados, ao estarem a ser criados em sistema, ou nascerem, vão nascer com uma qualidade que, de outra forma, não nasceriam. E não só validar os dados à entrada, como, posteriormente, em outros processos que podem fazer o cruzamento de dados, verificar que determinada situação está anómala, alertar o utilizador para essa situação, para que os dados em causa possam ser corrigidos e evitar a propagação do erro. Ou seja, é também importante que os processos sejam robustos, validem o máximo possível
as fases por onde os dados passam para evitar que um erro que surgiu na introdução de uma proposta depois dê um prémio completamente descabido e aí a experiência do utilizador, a interface do utilizador tem muito impacto. Por outro lado, nós tentamos ao máximo não só automatizar processos, porque aí haverá menos intervenção humana. Na automatização dos processos também acreditamos que a IA vai ter um papel preponderante, embora terá que dar os passos seguros que nós pretendemos. E também nós defendemos que deve haver o máximo possível de integração entre os sistemas. O sistema da seguradora pode e deve estar integrado com os vários intervenientes, seja a distribuição, medidores ou corretores, seja o sistema bancário, seja o seu prestador de saúde, ou vários, porque sempre que houver aqui no meio destes processos uma intervenção manual, estamos a potenciar o erro humano. Mesmo que o sistema tente validar se os campos, entretanto, foram bem preenchidos ou se falta mais algum dado à frente, mas se pudermos automatizar, tanto melhor. Ok, muito obrigado. Bom, um bocadinho, aproximamos já do final do tempo que a EcoSeguros nos tinha dispensado. Concluindo um bocadinho daquilo que nós falámos aqui, portanto, a inteligência artificial é sem dúvida algo que está emergente, a dar os seus primeiros passos, mas já alguns passos de forma mais conservadora ainda, porque também, lá está, falta um bocadinho de termos uma maior potenciação da informação que vai alimentar e que vai realmente depois exponenciar tudo aquilo que se pode retirar da inteligência artificial. Resta-me agradecer, em nome da organização, a vossa presença. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.